Se as estações de um ano inteiro pudessem ser captadas pelos ouvidos, assim soaria a primavera. E assim soaria o calor, a praia e a areia do verão. Em seguida, as folhas ficam amarelas, laranjas e marrons. Você está ouvindo? É o outono, e ele dá lugar ao frio, ao gelo e à neve do inverno branco. Isso é poesia para os seus olhos, mas hoje eu vim falar com você sobre poesia para os seus ouvidos. Pois Antônio Mezi, designer principal e fundador da empresa Romena Mezi, uma marca que está decolando e alcançando recordes de vendas e críticas excelentes em nível internacional. Criou um dispositivo incrível. Chama-se Midis Elite Tungsten e faz com que você literalmente possa sonhar com seus ouvidos. Vocês já sabem que neste canal eu testei as melhores marcas de áudio do mundo e atualmente 90% dessas marcas vêm da China. Isso faz com que a projeção que Mezi está conseguindo seja ainda mais notável. Durante muitos anos, meus fones de ouvido favoritos eram os Sennheiser HD 800ES. E eu digo eram porque depois de ouvir a loucura que Antônio Mezi inventou, os Midis Elite ou Mezi Elite se tornaram meus novos fones de ouvido favoritos. Mas isso vai além de simples fones de ouvido. Os Mezi Elite Tungsten são um sonho para os amantes do melhor áudio, algo que eu achava impossível. E aqui vou tentar explicar para vocês o que se sente através de uma análise bem diferente. Mais adiante também vou dar para vocês alguns presentes musicais e, acima de tudo, vou tentar fazer vocês sentirem o que eu sinto toda vez que ouço música com essa evolução dos fones de ouvido. Embora eu já adiante que alguns vão cair da cadeira quando chegarmos à parte do preço. Mas será que realmente vale a pena? Suponho que, como costumam dizer, o que é bom tem seu preço. E ainda mais se, como é o caso, ele foi projetado para que seus netos possam herdá-lo sem o menor desgaste. Um unboxing na neve, por que não? Com certeza esses fones de ouvido da Mezi ficam ótimos com o fundo branco da neve. Olhem só essa maravilha! Eu quase poderia ter vindo para esses lugares de terno e gravata, porque sem dúvida esses fones de ouvido merecem. A apresentação é incrível, o estojo está à altura do preço. Porém, as engrenagens metálicas que esse estojo tem podem riscar com certa facilidade, então tome cuidado com isso. E o que realmente foi feito para aguentar absolutamente tudo são esses fones de ouvido, os Mezi Elite. E vocês já podem ver o forro interno dessa maleta. Eles estão absolutamente bem protegidos. E então, o que vem dentro? Esses fones de ouvido estratosféricos que te ajudam a ouvir uma espécie de música multidimensional, como vou explicar a seguir. Aquele que vocês viram é Antônio Mezi. E reparem neste ponto. E é que eles são numerados, porque são feitos à mão. Cada um tem seu próprio número de série. E isso é algo que eu adoro. Vem com 2 almofadas extras. Essas 2 almofadas são feitas de alcântara microperfurada em um dos lados, mas não são almofadas comuns. Depois conto porque elas têm muita história. E é que essa genialidade de fones de ouvido criou uma tecnologia única, até mesmo para suas almofadas. E é nessa bolsa de couro que estaria o cabo. Um cabo não poderia ser diferente, é de excelência. E já adianto que esse cabo separado custa quase 500 euros, só para vocês terem uma ideia da qualidade. Isso porque eles são fabricados com fio de cobre Furukawa, de última geração, revestido com prata pura. Além disso, são trançados em 8 fios, e para vocês terem uma ideia, a pureza dos materiais é de 99,99%. Neste caso, o cabo termina em 2 mini XLR, e tem saída para jack 6,3. Talvez pelo preço, eu gostaria que tivesse incluído outro cabo de 4,4 com saída balanceada. E agora sim, vamos aos Mezi Elite Tungsten. Fazia tempo que ao abrir um pacote, eu não tinha essa sensação de uau! E neste ponto, devo ressaltar que o design não é apenas bonito e chama a atenção, mas também é extraordinariamente confortável. Na verdade, eles foram pensados e projetados para você colocar na cabeça, esquecer que está usando e utilizá-los por muitas horas sem sentir nenhum tipo de fadiga. Esse sobrenome tungsten, ou tungstênio, faz referência a um dos metais mais resistentes do planeta. E eles conseguiram uma textura semelhante à pedra.
revestindo cada peça da armação com um material chamado Cerakote, que atualmente é um dos melhores tipos de acabamento que existem, principalmente no que diz respeito à sua resistência. Hoje em dia, esse material é utilizado na indústria automotiva de alto padrão. Também na indústria aeroespacial e até mesmo na de defesa e na área da saúde. E também é feito de fibra de carbono e couro de altíssima qualidade para reduzir o peso. Estamos falando de um peso total de 433 gramas, mas garanto que com os truques que eles usam para posicionar na cabeça, faz com que pareça muito mais leve. Não sei como conseguiram isso. Os fones da Sennheiser sempre foram os mais confortáveis que testei, mas apesar de este modelo usar tecnologia planar magnética, sendo portanto um pouco mais pesado. Me fez sentir que quando você coloca eles na cabeça, você esquece que está usando. Beleza, design artesanal feito à mão, pensado para durar pelo menos 5 vidas. Este seria, de fato, o mecanismo para poder ajustar na altura das suas orelhas, para que se adapte bem. Além disso, é extraordinariamente flexível. Mas reparem nesses pequenos detalhes. Dá para perceber que tudo foi feito e pensado com o máximo cuidado e atenção aos detalhes possível. Além disso, todas as partes são facilmente removíveis. Elas podem ser substituídas e reparadas facilmente, o que prolonga sua vida útil, diferente de outros fones de ouvido. Esses Meze vocês já veem à direita. Eles têm uma certa continuidade nesse formato de U que se abre para as laterais, tornando-o muito confortável. Estou usando há algumas semanas, e não são apenas confortáveis, mas também viciantes, embora nisso o som desempenhe um papel crucial. Evidentemente, em seguida vou falar para vocês sobre como é o som, mas o conjunto, eu garanto para vocês, é nota 10 absoluta. Mas vamos falar agora de um dos truques mais engenhosos que já vi na indústria do áudio. E está aqui, nas suas almofadas. As que vocês estão vendo, por sinal, são as de couro. Essas são as que eu recomendo, principalmente para músicas mais animadas, mais pop, mais rock, onde predominam os graves e poucos instrumentos. São extraordinariamente confortáveis, assim como as de alcântara. Mas, se focarmos apenas no conforto, acho que eu preferiria as de alcântara. Sobre as almofadas, não são almofadas comuns, que têm ímãs circulares visíveis que grudam e desgrudam facilmente, mas elas têm uma tecnologia que as envolve e que desempenha um papel importantíssimo na experiência de áudio. Além disso, elas blindam o campo magnético em 95% da tecnologia que usa o planar magnético, mas essas almofadas utilizam o campo desmagnetizante, que é gerado pelo próprio driver para manter a almofada no lugar, e ao mesmo tempo redireciona o campo magnético novamente para o próprio driver. Isso ainda melhora a eficiência. Mas vamos ao coração desses Meze Elite. Está aqui. É isso que torna esses fones de ouvido tão caros. Aqui é onde a verdadeira mágica acontece. Do som mais impressionante que já ouvi na história deste canal, que, aliás, este ano completa 10 anos, ou seja, é uma boa forma de comemorar meu 10º aniversário, com esses fones de ouvido que são o auge do melhor áudio que já ouvi na minha vida. E eu garanto para vocês que não estou exagerando nem um pouco. E se o design é uma obra de arte, o que tem dentro, o seu driver, não ficaria para trás. Há mais de 30 anos de inovação no que vocês estão vendo. A empresa parceira e amiga de Meze se chama Rinaro, empresa fundada na Ucrânia. E eles foram fundamentais no desenvolvimento dessa tecnologia híbrida de Isodynamics. E esse driver personalizado foi projetado pela Rinaro. Oferece a experiência mais poderosa que já ouvi. A distorção é menor que 0,05%. Ou seja, a distorção é absolutamente mínima. É muito leve, pesa apenas 75 gramas. Além disso, permite um áudio de até 112.000 Hz, o que é realmente impressionante. Um áudio de ultra resolução. Isso é algo que também me agrada. Depois vocês vão ver na comparação com os Sennheiser HD 800 Maxi. É que, ao contrário do Sennheiser, eles são muito fáceis de alimentar. Eles têm apenas 32 ohms de impedância, a 101 decibéis. Ou seja, você não precisa de uma fonte de alimentação muito potente.
Mas, claro, eles agradecem quanto mais potência você colocar. E vocês estão vendo esse sistema duplo no diafragma diferenciado. A bobina que vai fazendo zigue-zague, ela se concentra nas frequências mais baixas e nos médios, e a bobina em espiral, aquela que está em tom dourado. Ela se concentra nas frequências altas e médias altas. Além disso, estão posicionadas de forma milimétrica para ficarem exatamente na parte da orelha, que cumpram milimetricamente um posicionamento adequado em cada canal auditivo. E é que, no fim das contas, esse enorme driver foi criado com o propósito de alcançar o áudio supremo, eu diria até perfeito. Mas será que é realmente o áudio perfeito que este Meze Elite Tungsten emite? Vamos conferir. Segundo a empresa, esses Elite foram feitos e pensados para oferecer um som onde prevalece a emoção mais pura. Ou seja, um som que literalmente te faça chorar. E já adianto que isso não aconteceu só comigo, mas também com pessoas que testaram e têm certa sensibilidade. Pessoas, por exemplo, que trabalham com música ou que são compositores. Quando você ouve sua música favorita, sua canção, seu álbum favorito, não só descobre coisas que antes não tinha ouvido, pequenos detalhes, pequenas notas, certos instrumentos que você não sabia onde estavam, e com esses fones de ouvido você consegue perceber. Além disso, chega até a alma, chega ao coração. É difícil explicar isso em um vídeo do YouTube, mas aqueles que realmente são amantes do áudio. E se você chegou até esse ponto do vídeo, provavelmente é. Então você vai me entender quando a música toca a alma. Pois bem, esses Elite têm essa capacidade, e eu garanto para vocês que são pouquíssimos que conseguiram chegar até esse ponto supremo. Há algo quase inefável que se manifesta através de você. É totalmente diferente de tudo que você já ouviu? O posicionamento. Você percebe, por exemplo, quando um cantor se afasta do microfone, se aproxima ou canta de lado. Os instrumentos ganham muito mais separação. Você consegue localizá-los perfeitamente. A amplitude é enorme. E isso me surpreendeu, porque o espaço sonoro é ainda mais imenso do que o dos Sennheiser HD 800S. Eu achava que isso não era possível, e Meze tornou isso possível, com seus Elite Tungsten. Aqui vocês estão vendo que estou testando com este Ever Solo. Em breve vou analisá-lo para o canal. É uma verdadeira máquina do áudio. E além disso, dá para colocar CDs como antigamente. Aliás, a música que vocês ouviram de Max Reiter, das 4 estações de Vivaldi, vou deixar na resolução máxima no meu canal do Telegram. Lá vocês terão em formato FLAC. Vou deixar o link mais abaixo na descrição do vídeo para que vocês possam aproveitar com seus melhores fones de ouvido. E também vou deixar outra das músicas que mais gostei, porque não é só música clássica que se aproveita. Garanto para vocês que os graves são uma verdadeira delícia. Vou deixar também uma música incrível de John Mayer, um grande artista que tem uma pós-produção impressionante. O som é excepcionalmente bom. Já ouvi essa música que vou deixar para vocês umas 20 milhões de vezes, mas com esses fones de ouvido ela ganha outra dimensão. Você ouve coisas que nunca tinha ouvido antes, e isso, insisto, é provavelmente o que justifica o preço alto deles. É como passar de assistir TV em uma televisão de 200 euros para outra televisão, por exemplo, uma Sony Bravia OLED de 4.000 euros. A diferença é abismal nesse caso, não para os seus olhos, mas para os seus ouvidos. Neste canal, eu já testei verdadeiras joias da Meze, como por exemplo, os Meze Poet, mas estes aqui estão 2 ou 3 degraus acima. E não só acima dos Meze Poet, mas também de outras referências, como eu estava dizendo, aqueles que até agora eram meus fones de ouvido favoritos, os Sennheiser HD 800S. Primeiro, como mostra a serigrafia, 300 ohms. É uma verdadeira loucura para conseguir movê-los contra os 32 ohms de impedância que esses Meze Elite têm. Mas é que os detalhes, a sonoridade, as vozes e principalmente os graves são muito superiores no Elite. Neste caso, até mesmo o palco sonoro, ou seja, a amplitude é maior no Elite. Como eu comentava, era algo que me parecia impensável. Eu achava que o limite estava no Sennheiser que vocês têm à esquerda, mas sem dúvida, essa empresa romena quebrou esse limite.
e além disso, com o Eversolo. Eu testei com esses Aivazo DX340. O topo de linha dessa grande marca Aivazo. Uma verdadeira loucura quando se trata de áudio de alta fidelidade. E neste ponto, devo dizer que a sinergia é espetacular. Não importa que tipo de música você ouça, o tom dele, o detalhe, o palco sonoro e, acima de tudo, a musicalidade tem uma doçura viciante. Uma vez que você coloca eles nos ouvidos, não consegue parar de ouvir música ali. Essa curiosidade estendida, ampliada, de querer saber como soa essa música, como soa a outra, como soa esse estilo ou outro. Até mesmo assistir filmes ou jogar videogame. É uma experiência de outro mundo, o médio. As vozes ficam claras, a recuperação de detalhes é impressionante, os agudos, que são doces, não chega a produzir nenhum tipo de sibilância. E o grave é algo que eu gostei muito. Não é um grave que faz seus ouvidos tremerem, mas está muito bem colocado. É muito preciso e de forma alguma embaralha qualquer outra frequência. Além disso, está tudo extraordinariamente bem separado. As camadas são infinitas, e assim como as almofadas de couro. Eu as usaria principalmente para ouvir músicas mais agitadas ou com mais graves. As almofadas de alcântara eu usaria principalmente para músicas com muitos instrumentos, e onde você precise perceber principalmente um palco sonoro maior. Eu garanto que a experiência de ouvir música com esses fones de ouvido não tem nada a ver com tudo o que já experimentei até agora. Vocês sabem que testei muitos dispositivos de áudio de alta qualidade nesses 10 anos de canal. Agora, vamos ao ponto que alguns estão esperando. Então se segurem bem na cadeira, ou onde quer que vocês estejam sentados agora, porque vamos falar do preço. Quanto custam esses Meze Elite Tungsten? Depois direi se, para mim, vale a pena ou não, mas considerem tudo o que venho dizendo aqui, sobre os materiais e anos de desenvolvimento. Acima de tudo, trata-se de um produto de alta gama. Aqui está seu preço. 4.000 euros ou 4.000 dólares. Depende de onde você mora. Eu deixo o link aí embaixo na descrição do vídeo. Lá vocês também têm todos os detalhes mais técnicos, melhor explicados, com fotos, etc. Recomendo dar uma olhada para quem se interessar. Mas realmente valem 4.000 euros. Bom, se você tem esse dinheiro e é um amante de áudio, totalmente sim. É realmente de explodir a cabeça. Isso é como se um cinéfilo que tem uma televisão de 200 euros decidisse passar para uma televisão de 4.000 euros porque tem esse dinheiro e porque quer aproveitar seu hobby favorito com uma TV top. Sem dúvida nenhuma, ele vai notar uma diferença absurda. E nesse ponto, se você é um audiófilo do melhor áudio do mundo e tem dinheiro para gastar, agora mesmo não me ocorre uma alternativa melhor por esse preço. Para aproveitar um áudio que até agora eu achava que era impossível? A partir de agora, todos os vídeos que eu fizer neste canal e que tenham a ver com áudio, vou usar esses Meze Elite Tungsten como meus fones de ouvido principais. Acho que são fones totalmente de referência, são como o topo de linha da melhor televisão, do melhor smartphone, e algo que sem dúvida tem o poder de te emocionar. Vivemos em uma época em que a tecnologia está nos desumanizando, está nos tirando esse dom de nos emocionarmos diante do belo. E analisar algo tão incrível como esses fones, que é difícil de transmitir através de um vídeo, até que ponto eles conseguem tocar a alma, como eu disse antes, é algo que me enche de felicidade. Acho que depois de 10 anos fazendo vídeos, esse tipo de dispositivo é o que me devolve o entusiasmo de criar conteúdo. Um conteúdo diferente, um conteúdo que se misture e faça justiça ao que essa obra de arte criada por Antônio Meze é capaz de transmitir. Só posso dizer obrigado. E se você também é um apreciador da música, um audiófilo, esses Meze Elite são um templo do melhor áudio. E chegando a esse ponto, você já sabe, inscreva-se se ainda não for inscrito e deixe um like para que eu possa continuar gravando nesses cenários tão espetaculares e unindo essas imagens tão belas com dispositivos que te fazem vibrar muito alto. Com esse final idílico me despeço. Qualquer dúvida, você já sabe, deixe aí embaixo nos comentários. Deixo 2 links na descrição, tanto o de compra quanto o do meu canal no Telegram, com os 2 presentes das 2 músicas, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até breve.